Fala amigos e amigas, fala fiel torcida, bom dia. Vamos falar um pouco sobre Corinthians e Botafogo. Ontem empataram no Engenhão. Um jogo bem diferente, né? Porque dois tempos distintos, não só na postura. E quando eu falo de postura não é deixar de correr não, porque eu acho que o primeiro tempo correu, tentou marcar. Mas obviamente faltou qualidade, faltou aproximação e vamos falar sobre isso no vídeo, né? Primeiro tempo com o time inteiro reserva. O Hugo titular, né? O Léo Maná na direita. Choca, que eu gostei, pelo lado direito. Só algumas vezes deu uma rateadinha num passe. Foi afobado, mas não tem jogado muito, né? E eu acho um erro. Acho que ele tem que ter mais oportunidades. Outros zagueiros já falharam mais do que ele e voltaram a jogar. E por que ele tá lá no final da fila? O Kaká, que já foi titular e tem sido, né, nos últimos tempos. O Corinthians tem revezado bastante André Ramalho, Gustavo Henrique e Kaká. Andilleri na esquerda, que também já foi titular em alguns momentos, né? Daí Ranieri, que hoje eu vejo como titular. Charles, jogou Bahia. Romero, Thales. Então, Corinthians praticamente reserva. Com algum desses jogadores já jogando como titular nos últimos tempos. E assim, mas o time jogou mal pra caramba, mostra que não tem elenco. Cara, não é assim o futebol. Se você pegar qualquer time e jogar o time inteiro reserva, também vai ter dificuldade. Principalmente contra o Botafogo, que é um dos melhores times do país. Mas acho que vários desses jogadores, entrando junto com os titulares, eles conseguem performar e conseguem fazer bons jogos e ajudar o time. Então não é assim, não tem reserva nenhum que preste. Não penso assim. Mas, obviamente, o Corinthians fez um primeiro tempo ruim, que foi muito pressionado pelo Botafogo. Encaixes de marcação complicados, né? O Corinthians não conseguia encontrar uma forma de marcar o Botafogo. E assim, além de ser reserva, né, o Corinthians não tem um reserva para o Garro. E isso como característica. Não estou falando próximo ao nível do Garro, mas como característica. Daí o Corinthians ontem ficou com muitos volantes, não conseguia sair, trocar passes, teve muita dificuldade. E por isso o Botafogo acabou pressionando bastante. Só que mesmo essa pressão era uma pressão territorial, não era algo, nossa, que pressão, meu Deus do céu, o Hugo fez 1000 defesas. Não, o Hugo fez uma defesa de fora da área, até tranquila pro nível dele, né? E o Corinthians estava arrastando esse primeiro tempo, que foi uma ideia do Dorival, né, de poupar os principais jogadores. É uma opinião muito difícil de eu dar aqui, porque é depois do jogo, né? Mas acho que eu faria também. Talvez não com tanta gente, mas como eu disse, vários desses já foram titulares nos últimos tempos. O Thales foi titular esses dias, o Romero foi titular há bastante tempo, o Kaká foi titular, o Ranieri, o Andilleri. Então, assim, eu acho que tem que ter tratado como prioridade o derby, realmente. Mas careca, esses caras ficaram 30 dias sem fazer nada. 15 dias de férias, né, de regulamentação do país, que a gente mora aqui, Brasil, né? As pessoas têm direito a férias. E assim, depois eles ficaram 15 dias treinando e agora é uma sequência grande de jogos para quem ficou muito tempo parado. Então é como se fosse um começo de temporada. Tem que dosar realmente. Ainda mais que o Corinthians não tem um grande elenco, né? É um elenco desequilibrado. Eu não acho um elenco ruim, eu acho desequilibrado. E você precisa cuidar dos seus principais jogadores. O primeiro tempo tá se arrastando para um 0 a 0. Dava para segurar mais alguns minutos ali e o Corinthians toma um gol, cara, que eu não reparei na hora, mas depois me mandaram. Olhem com atenção. Não tô falando que o juiz prejudicou o Corinthians. Vocês sabem que eu não sou de ficar aqui enchendo o saco com o negócio de arbitragem, a não ser que seja algo grave. Mas olha o lance, o Arthur Cabral, como ele tira o João Pedro Choca do lance. Ele dá 2 empurrões nele. 2 empurrões claros, assim, com a mão mesmo, com as duas mãos. Mas tem algo muito mais relevante pra gente falar
que é mais um erro do Léo Maná. Cara, eu já falei várias vezes, com o maior respeito ao menino, chegou no profissional do Corinthians, mas eu não entendo por que chegou. Qual é a principal característica do Maná? Ele não tem força, ele não tem passe, ele não tem cruzamento, ele não tem marcação boa, não tem velocidade. Cara, eu não entendo, mano. Eu não entendo como ele joga, mano. Como ele chegou no profissional do Corinthians. Pô, o lance de ontem, ele tá olhando a bola, mano. Olhando a bola, o cara passa dele e dá assistência pro gol. Não pode, cara. É um lance simples, mano. De ele acompanhar e tirar a bola pro escanteio. Não consegue jogar, não consegue marcar e, mano, foi mal de novo ontem. Toca muito pra trás, muito pra trás. Chega o intervalo, 1-0 pro Botafogo. Pelas chances criadas, era até normal 1-0. Não era pra estar 3-0 e acabou o jogo. Não, tamo vivo, pô. E acho que a ideia do Dorival não é porque, tomou uma pressão, agora ele vai colocar todo mundo. Eu acho que era já como ideia fazer uma ou duas no intervalo. E daí, como tava muito mal, ele falou, mano, já vou fazer várias. E daí fez 4 substituições, 4 titulares. Yuri, que entrou bem, apesar do gol perdido. Mateuzinho, que entrou bem. Relembrou aqueles tempos, ele e o Carrijo ali pela direita, fazendo muita associação, muito bom. Bidon, que entrou muito bem. E o Memphis, que pra mim foi o que tinha entrado pior dos 4. Já tinha perdido uma bola no 1 contra 1 contra o Alexander Barbosa. Não tinha conseguido dominar uma bola boa que o Ranieri saiu pela direita e tocou pra ele. Mas o Corinthians melhorou. O Corinthians melhorou, pressionou o Botafogo, conseguiu criar a chance do Yuri. Já tinha um outro chute do Yuri que o goleiro defendeu. O Corinthians começou a jogar no campo de ataque. Tirar aquela tranquilidade que estava do Botafogo de jogar só com a bola. E daí já estava merecendo o gol. Depois já tinha entrado o Bidu, né? O Bidu entrou na segunda linha novamente, né? Entrou no lugar do Thales. Não é um ponta, mas é um cara para auxiliar o Andilleri e também para dar um pouco mais de amplitude pelo lado esquerdo, né? E aí o Corinthians consegue um empate, um cruzamento na área. O Bidu chuta ali todo torto, a bola sobra pro Tchoca, que ajeita. E o Memphis, que pra mim dos que tinham entrado era o que tava, entre aspas, pior, empata, um gol muito importante pra ele, pra nós corintianos, né, pro Corinthians, porque tira um pouco daquela pressão exagerada que eu via acompanhando, principalmente de uma parte da imprensa e algumas pessoas que acabavam abraçando essa ideia, né? Então, o Corinthians tem até chance, dava pra ganhar, cara, dava pra ganhar, uns 2 contra-ataque que se capricha no último passe, tem uma bola do final que o Yuri traz pra dentro, toca no Carrijo, e tá o Yuri e o Memphis. Se o Carrijo capricha o passe ou espera um pouquinho mais, ele poderia deixar ou o Yuri ou o Memphis numa situação muito boa para até ganhar o jogo no Engenhão, que é muito difícil. Mas acho que o empate é justo pelo que jogou no segundo tempo, até pelo que o Botafogo jogou no primeiro, né? E deixa uma esperança boa para quarta-feira, que é importantíssimo, é um derby, é Copa do Brasil, talvez a última chance de título do Corinthians na temporada. E é na nossa casa, precisa estar lotado, pressão para o Corinthians fazer um grande jogo e abrir vantagem, se Deus quiser, na Copa do Brasil. Valeu, gente, não deixe de compartilhar, não deixe de curtir, comentar esse vídeo. Tamo junto, um abraço, boa semana. Vai, Corinthians!